Então, queridos, aqui estamos mais uma vez relembrando e focalizando alguns aspectos do método de autocura dentro desse contexto, dentro dessa série. Nós estamos falando das ferramentas, né? Ferramentas essas que a gente propõe e que a gente experimenta também no dia a dia para consolidar os aprendizados da autocura. Então, nós falamos do caderno, nós falamos do espelho, e hoje a gente vai falar do projeto. É claro que já tem uma aula sobre projeto pessoal, em que a gente explica como funciona, qual a necessidade, qual a proposta de se ter um projeto pessoal. Mas aqui a gente vai focalizar basicamente o como fazer, né? Embora seja sempre oportuno a gente ressaltar que esse projeto, esse olhar para o futuro, para alguma coisa que se possa fazer no futuro, que seja alguma coisa que acalente a nossa alma, que aqueça o nosso espírito, que nos dê esperança, ela é para ser posta em prática em qualquer situação. Efetivamente, em qualquer situação. É comum a gente pensar que se somos vitimados por uma doença mais grave, que se temos um diagnóstico mais complicado, o nosso futuro se apagou, não há mais futuro. Então, isso é uma atitude espiritual, psíquica, emocional que compromete a reação do nosso corpo à doença, ao tratamento. Então, é fundamental que em qualquer situação nós possamos fazer um exercício de construir com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa criatividade, uma imagem no futuro de alguma coisa que a gente queira fazer, de alguma coisa que a gente sonhe fazer, de alguma coisa que, quando a gente se pensa fazendo essa determinada coisa, a gente experimenta um reavivar da nossa alegria, da nossa disposição para a luta do momento e para a experimentação do momento de sofrimento de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais satisfatória para o nosso espírito. Então, o projeto pessoal, ele tem que começar, a gente costuma usar uma imagem assim, não é? Ele tem que começar com um resgate daquela capacidade de sonhar com a qual a gente geralmente nasceu. Então, a criança não costuma encontrar nenhuma dificuldade para dizer o que ela quer ser quando crescer. Né? Ela olha ali para o repertório de atividades que aquela coletividade exibe, e aí ela sabe, quando eu crescer eu vou querer fazer isso, quando eu crescer eu vou querer ir a tal lugar, quando eu crescer eu vou querer ter essa experiência. Então, nós em geral nascemos assim, não é? Esperançosos, confiantes, sonhadores, imaginativos, projetando muitas coisas boas no futuro. As pessoas à nossa volta, que já são lá calejadas pela vida, já têm lá as suas experiências negativas, já estão lá com seus problemas, elas costumam dizer para as crianças, isso não dá, isso não é possível, isso não é para menina, ou isso não é para menino, isso não é para gente pobre, isso não é para não sei o quê, isso não é para não sei o que lá. E aí meio que vai, a gente usa uma expressão, entupindo esse canal de sonho que nasce tão aberto, né? O jovem, como ele está num processo de encontrar o seu lugar no mundo, ele ainda faz isso de uma forma natural em relação a alguns projetos, tipo profissão, emprego, casamento, filhos, né? Então ainda há na juventude, no adulto jovem, esse olhar para o futuro, aonde ele se vê na sua casa, diferente da casa dos pais, num relacionamento amoroso,
amoroso, numa viagem, num trabalho, numa conquista de metas existenciais. Mas é claro que essas coisas não são fáceis de realizar. E muitos, diante das dificuldades exigidas para a realização desses projetos, desanimam, concluem que esses projetos são sonhadores, que não levam a nada e se conformam, às vezes, com situações de acomodação e paralisam. A tendência de boa parte das pessoas é se projetar nos outros. E aí já não sonha mais nada para si mesmo e começa a sonhar para os filhos, para os sobrinhos, para a mãe, para o pai, para mais não sei quem, não é? Sendo que essas pessoas à nossa volta, elas estão fora do nosso alcance de realização. Nós podemos sonhar, nós podemos oferecer, nós podemos incentivar, mas elas vão realizar aquilo que elas efetivamente quiserem realizar. Então, o nosso círculo de poder de realização é o círculo onde nós somos aquele que sonha, nós somos aquele que trabalha para a realização do sonho e nós somos aquele que realiza. Quando a doença surge na nossa vida, quando o sofrimento surge na nossa vida, muitas vezes nos pega caminhando à deriva, sem nenhum projeto, sem nenhum objetivo, apenas repetindo a rotina do dia a dia, aquela rotina de fazer, como diz o Chico Buarque, tudo sempre igual, não é? Reclamando sempre das mesmas coisas. A gente até tem uma videoaula aí sobre rotina e criatividade. E aí, de repente, vem a lamentação pelo que poderia estar fazendo, pelo que poderia vir a fazer, pelo que a doença veio impedir que seja feito. Então, a Joana de Ângeles tem uma recomendação muito objetiva em termos de nos dizer assim: continue fazendo aquilo que a doença não interrompe. E é muito comum a gente ver a pessoa tem um diagnóstico, no dia seguinte já está deitado na cama, não é? Esperando a morte chegar. Não, seja qual for a situação, seja qual for a alimentação, é fundamental para a saúde do espírito, do corpo, da mente, que a gente sonhe. Olha, é quase como se Deus tivesse nos criado para sonhar. E sonhar sempre mais alto, sonhar sempre coisas novas, sonhar sempre coisas melhores. Então, seja qual for a situação, vamos sonhar, vamos pensar o que eu gostaria de fazer. Para muitos essa conversa é muito difícil porque a pessoa já abandonou esse espaço de conversa sobre o futuro, sobre os sonhos, há muito tempo. Então, quando se pergunta assim, o que você gostaria de estar fazendo daqui a um ano, cai num branco, assim, cai num vazio. Se a pessoa tem uma doença, a resposta vem muito rápida. Não adianta eu sonhar porque eu vou morrer. Eu conheço isso pelo lado de dentro, porque isso é uma coisa que eu pensei quando eu estava com câncer, né? Não adianta eu sonhar porque eu vou morrer. E aí, aquele pontozinho eletrônico, né, que a gente tem, perguntou assim para mim: você não sabia disso? Então, assim, que em determinado momento, essa nossa trajetória, encarnados nesse corpo, com essa identidade, com essas situações, vai acabar para todo mundo, para quem está com câncer, para quem não está, para quem está com perda, para quem não está, naquele momento. Então, assim, o fato de que um dia essa nossa experiência carnal vai se encerrar, não é elemento para nos limitar de sonhar, porque senão não valeria nem a pena ter nascido, né? Então, assim, seja qual for a situação, retome essa conversa consigo mesmo. O que você gostaria de fazer? E aí a gente pensa em viagens, a gente pode pensar em aprender a tocar um instrumento, a gente pode pensar em aprender uma coisa bacana, para quem não sabe, usar o computador, aprender a dirigir. Para quem não conhece a própria cidade,
A gente tem lá um grupinho dentro do trabalho de autocura que programa passeios. E é interessante a gente ver, né, como pessoas que nasceram, cresceram, envelheceram na cidade do Rio de Janeiro, nunca subiram no Pão de Açúcar, nunca foram no Corcovado, né? Pode ser um sonho isso, pode ser um projeto isso, pode, se isso te encanta, se isso faz teu olho brilhar, aprender a pintar, fazer uma faculdade, plantar um jardim, qualquer coisa, desde que essa coisa tenha para você um apelo de aquecimento da alma. A gente tem esse termômetro, que normalmente a gente não usa, né? Então ele passa despercebido. Mas quando você se pensa, por exemplo, fazendo um determinado curso, fazendo uma determinada atividade, tocando um violão, falando inglês, indo no Pão de Açúcar, há um aquecimento, alguma coisa dentro de você diz assim, é isso, não é? A gente vai desenvolvendo essa acuidade. E aí, a gente, tendo um sonho, a gente tem um projeto. Para que esse sonho, que esse projeto venha efetivamente a acontecer, venha efetivamente a se tornar realidade, aí é preciso que a gente faça umas perguntas básicas, porque esse projeto, esse sonho, ele está na dimensão espiritual. Para que ele ganhe densidade e se materialize, é preciso algumas providências. Então, essas perguntas são para quem já tem aquele sonho, para quem já conseguiu vislumbrar alguma coisa. Quando eu vou fazer isso? Quando vai ser? A resposta mais comum é assim, quando eu ficar bom. A gente está falando de remédios para a alma, né? Essas ferramentas são remédios para a alma. Então não faz nenhum sentido eu tomar o remédio quando eu ficar bom, né? Eu tenho que tomar o remédio para ficar bom. Então, independentemente de prognóstico disso e daquilo, eu vou pensar, eu vou fazer isso daqui a 6 meses, vou fazer isso daqui a 1 ano, né? E como eu vou fazer? Quando? Como? Como eu vou fazer? Porque se por exemplo, tocar violão, eu vou precisar saber aonde ensina, eu vou precisar saber quanto custa essa viagem, quanto custa esse violão, quanto custa essa aula. E assim, às vezes os valores estão muito acima das nossas possibilidades do momento, mas eu posso pensar numa poupança, eu posso pensar em atividades que eu possa fazer para ter um rendimento extra. Enfim, essas perguntas são perguntas práticas. Primeiro eu preciso saber qual é o sonho, qual é o projeto, e depois, quando, como, onde, com quem, de que modo. Pode parecer uma coisa absolutamente óbvia, mas nesse processo de exercício e observação, a gente tem algumas experiências que ilustram muito bem o nosso funcionamento. Uma vez eu estava no meu consultório, lendo um livro sobre o Egito, e entrou lá um rapaz propagandista e ele olhou o livro e o olho dele brilhou de imediato. Ele falou assim, eu tinha loucura para conhecer o Egito. E eu perguntei para ele, por que você não vai? Ele falou assim, porque é muito caro. E eu perguntei para ele, quanto é? E ele parou e disse, não sei. Então, nós podemos estar nesse momento existencial com um carimbão, dizendo, isso é caro, isso não dá, isso não pode, não vai dar tempo, eu não consigo, não é para mim. Um carimbão que vai negando a nós mesmos o direito a um futuro, a um sonho, a uma realização. E não há saúde possível nesse lugar. Por isso, o projeto pessoal é uma ferramenta fundamental no processo de autocura. Obrigado, queridos, mais uma vez, pelo carinho.